Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, ela está bem prática, está bem fácil. Ela fala sobre o verso 13 do capítulo 51 de Salmos. E o que é que esse salmo tem como contexto? O que é que esse salmo tem a ver com a lição da semana? Observe que a gente está vendo que nos salmos a condição de ser uma pessoa missionária, uma pessoa que possa fazer algo por alguém, tem que primeiro acontecer algo com nós mesmos. Ou seja, assim como Isaías precisava do perdão de Deus para ser recebido e salvar outras pessoas, assim também somos nós. Nós devemos pedir a Deus que perdoe nossas faltas, nos ajude a estarmos em condição favorável para que Ele nos use para levarmos a sua mensagem. A mesma coisa foi com Isaías. E aqui, Davi, tanto o capítulo 51 dos Salmos, irmãos, quanto o capítulo 32, são dois salmos, dois cânticos que Davi criou como uma manifestação, uma demonstração do seu arrependimento, da sua súplica de perdão. No Salmo 32 ele fala assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Bem-aventurado o homem cujo Senhor não imputa o pecado, né? Ele dá uma declaração da sua condição que ele tinha passado em relação ao pecado contra Urias, contra Batseba. E no Salmo 51, aquele pedido que é feito, muito conhecido, né, o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pede a Deus que faça nele aquilo que só Deus pode fazer, para que dessa forma ele possa fazer valer o tema da lição de hoje, que é ensinar aos transgressores os teus caminhos. Isso está no verso 13 do capítulo 51. Então aqui, Davi pede primeiro, se você for ver o verso 12, ele pede primeiro uma súplica, um perdão. Olha o que ele fala para Deus aqui, ó. Salmo 51 e o verso 12. Deixa eu me ler logo do verso 11 em diante. No 10, ele pede que Deus crie nele um coração puro. No 11, ele pede para que Deus não expulsasse de sua presença e nem retirasse dele o Espírito Santo. Ele tinha convicção, irmãos, que sem o Espírito Santo ele não teria possibilidade de ser transformado através do Espírito Santo. Então ele suplica muito a Deus que o Espírito Santo permaneça com ele para que ele possa ser de fato transformado, consertado. O verso 12 ele fala: restaura em mim a alegria de tua salvação. Aquilo que ele tinha sentido anteriormente, por saber que Deus é um Deus de bondade e de misericórdia, ele perdeu o senso da alegria pela condição de pecado que ele se encontrava. Não é assim conosco? Quando a gente comete um pecado, aquele pecado nos deixa mal com nós mesmos. E graças a Deus que ele nos deixa mal. Infelizes são aqueles que praticam pecado e não sentem nenhuma dor na consciência, nenhuma angústia de alma, nenhuma aflição de espírito. E aqui, no verso 14, no verso 13, aí é o que está dentro na lição de hoje, o tema da lição de hoje. Assim, depois que o Senhor criar em mim um coração puro, depois que o Senhor restaurar em mim a tua vontade e a alegria da salvação, depois que o Senhor não me expulsar da tua presença e nem retirar o teu Espírito Santo, quando tudo isso acontecer, o verso 13 diz: então ensinarei aos rebeldes os teus caminhos, e eles voltarão para ti. E tem traduções que falam: e eles se converterão. Então, o apelo aqui de Davi é que ele fosse transformado, que ele fosse aceito, para que agora pudesse levar outras pessoas ao redil do Senhor. Timóteo fala isso, né? Paulo fala para Timóteo assim: tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará você e aos que te rodeiam. Eu acho que é o capítulo 5 de Timóteo. Então, assim, perdão, 4,16 de Timóteo. Quando ele fala isso, esse pedido que ele faz com bastante convicção. Né? Paulo pede para que a salvação primeiro alcance na pessoa, para que ela possa levar a outro. Deixa eu só confirmar aqui com vocês o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 e o verso 16, só para deixar vocês esclarecidos e caso vocês queiram usar esse texto na classe de vocês. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4 e o verso 16, que aqui diz assim, ó: fique atento a seu modo de viver, a NVT, e a seus ensinamentos. Veja só, fique atento com a sua forma de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará você mesmo e aqueles que te ouvem. Na minha tradução, NVT. Na tradução de João Ferreira de Almeida, é como eu falei para vocês anteriormente. Tenha cuidado de você mesmo da doutrina, porque assim fazendo salvará você, tanto quanto você, quanto os que te rodeiam. Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos ensinar aos rebeldes
os caminhos do Senhor e que nós, primeiramente, não sejamos rebeldes aos olhos do nosso Pai Celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos, Senhor. Obrigado porque nela nós encontramos guarida para as nossas aflições. Perdoa nossos pecados, concede-nos a Tua paz e um dia de bênção em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.